Eu falei sobre vários assuntos aqui durante essa série. Falei sobre cultura, falei sobre idolatria, falei sobre o Evangelho, falei sobre o que é ser uma igreja missional, falei que ser uma igreja missional é ser uma igreja que faz parte da cultura a qual ela quer alcançar com o Evangelho. Então, essa é a nossa definição básica, que ser uma igreja missional é ser uma igreja que faz parte da cultura que ela quer alcançar com o Evangelho. Isso significa que a gente fala a linguagem da cultura, a gente entende as perguntas, os questionamentos, os anseios da cultura que está ao nosso redor. A gente entende como que o Evangelho responde a esses anseios e questionamentos. A gente falou bastante coisa. Então, eu queria tratar de alguns assuntos que eu já talvez mencionei aqui, mas eu acredito que são barreiras para a gente viver uma vida de evangelismo. Lembrando que ser uma igreja missional não é simplesmente ser uma igreja evangelística. Você pode ser uma igreja muito voltada para o evangelismo e não ser missional de forma alguma. Por quê? Porque você pode se voltar para o evangelismo sem entender a cultura na qual você está inserido. Ou seja, você está pregando uma mensagem que é a mensagem do evangelho, mas ela é uma mensagem do evangelho contextualizada de uma maneira errada. Ou seja, não tem como você pregar o evangelho sem contextualizar. Não tem como você pregar o evangelho sem que a mensagem que você está transmitindo, ainda que seja derivada do conteúdo bíblico, esteja de alguma forma adaptada a um tipo de cultura. Ou seja, quando você pregar o evangelho para alguém, você tem que pregar em português, se a pessoa só entende português. Quando você prega o evangelho para alguém, não adianta você chegar para o cara ali no bar do Bill e começar a falar com o cara em húngaro. Dificilmente você vai achar alguém que fale húngaro ali. Então o cara não vai entender o que você está falando. Fala assim, ué, esse cara é doido. E aí, o que vai acontecer? Você não vai conseguir comunicar a mensagem. Você pode pregar, imagina, se eu chegasse aqui, quem aqui não entende nada de inglês? Ó, vocês estão poliglotas, hein? Nada, né? Você fala assim, eu sei yes, no. Beleza. Vocês são bem literalistas, então, né? Beleza, aprendi isso. Já vou fazer o quê? Contextualizar. Quem aqui, se eu pregasse em inglês, não ia entender o que eu estou falando? Nossa, as caras de tristeza, né? Profundo pesar por não falar inglês. Então, assim, imagina se eu chegasse aqui e começasse a pregar para vocês em inglês. E eu pregasse uma mensagem muito boa, muito edificante, sim, muito cheia de conteúdo. A verdade é que vários aqui não iam aproveitar nada. Vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando. E esse é o problema, muitas vezes, com a nossa pregação do Evangelho. A gente prega o Evangelho de uma forma que não comunica a geração que está ao nosso redor. A gente prega o Evangelho respondendo perguntas que ninguém está fazendo. E isso é, no mínimo, falta de educação. No mínimo. E a questão é que eu não estou dizendo que a gente deve esconder partes do Evangelho, e eu também não estou dizendo que a gente tem que mudar o Evangelho para que ele possa ser agradável às pessoas ao nosso redor. O que eu estou dizendo é que a gente precisa contextualizar essa mensagem para que ela seja cada vez mais incisiva e possa de fato responder biblicamente aquilo que as pessoas têm como um questionamento e um anseio no seu interior. Então, a gente precisa aprender a contextualizar. E como eu já falei aqui uma outra vez, a melhor forma de você aprender a contextualizar a mensagem do Evangelho é através de fazer amizade com pessoas que fazem parte da cultura a qual você quer alcançar. Se você começa a conhecer pessoas
que estão inseridas naquela cultura, que vivem os valores daquela cultura. Quando você começa a entender essas pessoas e os questionamentos dela, você começa a se tornar capaz de comunicar a mensagem do Evangelho da maneira correta. Mas para você fazer isso, você precisa cultivar a amizade. Você não pode ficar sentado com a pessoa, simplesmente olhando os lábios dela se mexerem e esperando o momento onde você vai puxar algum clichê bíblico para você poder falar para aquela pessoa que ela está errada e que ela precisa se converter. Mas isso também não vai acontecer se a amizade que você fizer com a pessoa não for uma amizade que leva em consideração o fato de que essa pessoa precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Mas o que acontece é que você não vai conseguir levar em consideração que essa pessoa precisa ouvir a mensagem do Evangelho se você mesmo não entende a mensagem do Evangelho. Se você mesmo não entende como a mensagem da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, responde aos anseios e aos questionamentos do seu próprio coração. E a verdade é que várias vezes esse é o nosso caso. A gente é preguiçoso intelectualmente, e a gente não para tempo suficiente, não investe massa cinzenta suficiente para entender como o Evangelho responde aos nossos questionamentos. E o que acontece com a gente quando a gente não faz isso? Nós começamos a extrair os nossos valores e os nossos anseios daquilo que a cultura começa a pregar para a gente. Por isso que a gente tem um monte de crente hoje, que ainda que a pessoa vá nas reuniões, atue dentro do ministério de alguma forma, está envolvida em todas as coisas, tem experiências com Deus, vai numa conferência e a pessoa é super tocada por Deus, quando ela sai daquele ambiente ali, a vida dela não faz sentido. Ela não consegue ter um emprego. E por que ela não consegue ter um emprego? E isso eu quero deixar bem claro para vocês, principalmente para aqueles que estão integrados no ministério como missionários. Se você não consegue ter um emprego, se você quando trabalha num emprego, entre aspas, secular, você fala assim, eu não estou aguentando, eu estou morrendo. Isso significa que você é desqualificado para o ministério. Se você, quando você tem um emprego, que você tem que trabalhar, que você tem um chefe, que você chega lá e que você tem que fazer sei lá o que naquele trabalho, e você sente que você está morrendo espiritualmente porque você está trabalhando, isso não diz a seu respeito que você é uma pessoa muito espiritual. Isso diz a seu respeito que você é uma pessoa extremamente carnal e imatura. Eu não estou querendo dizer que pelo fato de você ser carnal e ser imaturo, que talvez você não deveria estar no ministério. Por quê? Porque pode ser que realmente estar no ministério é a sua vocação. Mas em nenhum momento na Bíblia, na palavra de Deus, a não ser que você possa me mostrar, porque eu não achei até hoje, um momento em que diz que se nós não vivermos a nossa vocação ministerial, nós vamos morrer espiritualmente. Eu não vejo exemplos disso na Bíblia. Eu vejo inclusive exemplos do contrário. Eu vejo os apóstolos, quando precisava, eles iam trabalhar. Eu não vejo Paulo falando assim, estou fazendo tendas aqui, estou morrendo espiritualmente, tá? Porque vocês não estão me mandando oferta. Estou aqui, não consigo fazer devocional. Não, Paulo está lá trabalhando e ao mesmo tempo ele continua sendo um apóstolo. Que bruxaria é essa? Como é que ele faz esse negócio? É simples. Ele entende a mensagem do Evangelho. E ele entende que a mensagem do Evangelho dá sentido para a vida dele, independente do tipo de atividade vocacional que ele está inserido. Não depende disso. Não depende disso. Você pode ser uma pedra de gelo no ministério. E você pode ser uma pessoa cheia do poder do Espírito Santo, trabalhando como estoquista, trabalhando como frentista num posto de gasolina. E você pode estar muito cheio do poder de Deus, muito cheio da presença do Espírito Santo, muito cheio da palavra de Deus. Eu conheci várias pessoas na minha vida, que eram pessoas que tinham profundo conhecimento teológico, uma vida espiritual, uma vida que tinha um olhar espiritual para as coisas, que tinha um coração que era piedoso, que tinha arrependimento, que tinha comunhão verdadeira com Deus, e essas pessoas trabalhavam, e trabalhavam muito.
a gente tem que abandonar essa mentira. E a questão é que, se nós não entendemos isso, isso vai impedir que a gente possa, de fato, pregar o Evangelho de maneira eficaz. Porque se você acha que você precisa viver uma vida monástica, afastada do mundo, para que você possa viver o chamado do Evangelho, a vocação do Evangelho, isso significa que o seu evangelismo ele vai ser ineficaz. Eu não estou falando aqui para você que, para que você seja eficaz no evangelismo, você precisa abandonar o ministério, parar de receber oferta para viver como missionário, para que você seja uma pessoa que prega o evangelho de maneira eficaz. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que, se você não entender como a mensagem do evangelho faz a sua vida ter sentido, independente de onde você está trabalhando, a sua pregação, ela vai ser praticamente inútil. Inclusive, contraproducente, eu diria. Porque se você sente um chamado para viver, assim, receber o seu sustento integralmente do seu trabalho no ministério, isso significa que outras pessoas precisam receber o sustento delas de outros lugares. Não é verdade? Concordam comigo? A não ser que você tenha uma unção especial para produzir ouro ou alguma pedra preciosa. Se é esse o seu caso, me procure depois. Se você consegue, assim, tem alguma unção de produzir riquezas, assim, do nada. Se você tem isso, sério, me procura depois. Mas a questão é que, se você entende que você precisa ser sustentado para trabalhar no ministério, porque o seu serviço no ministério é um serviço válido, assim como outros serviços não são tão válidos, mais uma vez eu digo, eu não estou dizendo que você fala isso objetivamente, mas a questão é que quando você ouve muita gente falando, subjetivamente, essa é a mensagem que está sendo passada. Se a pessoa fala, não, eu estava lá trabalhando em tal emprego e eu estava morrendo lá. Só assim, cara, nisso daí, nessa frase, você está perdendo o seu sustento como missionário. Porque você está dizendo que a atividade que o outro tem que fazer para sustentar a atividade que você faz é uma atividade que, se você quer ser uma pessoa muito mais profundamente espiritual, essa atividade ela vai te matar. Então você está dizendo para o outro o seguinte, olha, eu não quero morrer, não quero me ferrar, mas eu preciso que você se ferre para que eu possa ficar bem. Eu preciso que você morra espiritualmente para que eu possa ficar vivo espiritualmente. Eu preciso que você tenha um emprego em que você trabalha para Satanás, porque aí eu não posso chegar lá e pegar dinheiro de Satanás, que pega mal, que eu sou missionário. E aí, como fica chato para mim, aí você faz isso. Combinado? Aí, se falar desse jeito, acho que não rola muito mantenedor, né? Mas a questão é que, muitas vezes a nossa atitude é essa. E assim, gente, eu estou falando com propriedade sobre o assunto. Por quê? Porque talvez você fale isso subjetivamente, mas eu já falei isso objetivamente. Eu tinha os argumentos. Se viesse me questionar, falar assim, não, mas você não acha que você tem que trabalhar? Eu falava assim, não, mas os discípulos, quando Jesus chamou eles para seguir eles abandonaram o trabalho deles. Então, se você quer ser discípulo de verdade, você tem que sair do seu emprego. Não tem lógica? Fala que não tem. Mas a questão é que isso é errado. Isso é uma interpretação infantil da Bíblia. É não entender nada do contexto do que está acontecendo ali. Então, a gente precisa crer no Evangelho que faz com que a nossa vida tenha sentido nesse mundo.
E só aí, a nossa pregação, ela é uma pregação que vai dar sentido para a vida do outro. Porque não adianta eu pregar o Evangelho que vai deixar a vida da pessoa tão sem sentido quanto ela é hoje. Eu não estou dizendo que não adianta no sentido que é talvez mais importante de todos, que é o sentido eterno. Isso daí, se você pregar o Evangelho todo errado, todo entruncado, esquisito, com um monte de coisa ruim, misturada ali no meio, como a maioria de nós ouviu o Evangelho. Isso não quer dizer que você não pode ser salvo. Isso não quer dizer que a pessoa não pode ser salva. Mas o que eu estou dizendo é que, quanto mais a gente prega esse tipo de Evangelho, um Evangelho sem sentido, um Evangelho que é refém da esfera religiosa, um Evangelho que não consegue sair do salão da igreja e viver o seu dia a dia no mundo, e inclusive mostrar, condenar o mundo pela forma como se vive. Se o nosso Evangelho não é um Evangelho que tem sentido, a questão é que, gradativamente, a nossa pregação vai ser cada vez mais prejudicada. Porque nós não cremos em um Deus que salva a gente para que a gente seja simplesmente religioso. A salvação, ela não tem a ver com me tornar um religioso. Ela tem a ver com me colocar numa posição para que eu possa viver a vida como um ser humano criado por Deus, de uma forma que encaixa com a realidade, que faz sentido com as coisas ao nosso redor. Eu não estou falando que isso vai fazer sentido com a propaganda desse mundo, com o desejo por poder, com o desejo por dinheiro, mas a questão é que a sua vida no Evangelho vai ser uma vida que encontra verdadeira satisfação, e isso daí vai ser claro para todas as pessoas ao seu redor. Tem acho que é o Mike Bickle que fala, ele fala o seguinte: só existe um tipo de santidade, e não é uma santidade carrancuda. Só existe santidade alegre. Se para viver uma vida de santidade você precisa ficar carrancudo e chato, isso significa que você não entendeu o que é santidade. E, inclusive, a resposta para isso não é abandonar qualquer tipo de busca por santidade. Porque essa é a resposta que muita gente encontra. Fala assim, não, o pessoal que quer ser santo, eles ficam carrancudos, ficam chatos, ficam insuportáveis. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ser bem carnal mesmo, porque, assim, é a graça de Deus e está tudo certo, e eu não preciso me preocupar com parâmetro moral, não preciso me preocupar com o que eu estou vendo, o que eu estou falando, o que eu estou cultivando no meu coração. Não preciso me preocupar com nada disso, porque isso daí é coisa de gente legalista. Mas a questão é que, se você chama os outros de legalistas simplesmente para viver uma vida desregrada, você está tão distante do Evangelho quanto o cara que é um fariseu que fica condenando os outros. Bom, não falei nada do que eu ia falar até agora, e o horário está avançando, né? Na verdade não, porque são 8h23 ali naquele relógio. Mas eu queria falar sobre o seguinte, existe uma tensão que a gente precisa experimentar na nossa pregação do Evangelho, e eu não vou ter como me aprofundar muito nisso, mas a questão é que nós, como comunidade, cremos que Deus é soberano na salvação dos seres humanos. Aí talvez você vai me perguntar assim, mas irmão, isso daí não vai dar em calvinismo? Sim, é lá mesmo que vai dar. Aí você pode perguntar assim, mas esse negócio de calvinismo quer dizer que uma vez salvo, salvo para sempre? Então, sim, quer dizer isso mesmo.
porque é isso que a gente acredita. Só qual que é o problema? O problema é que a gente acredita nisso, mas isso não quer dizer que a gente acredita naquilo que você acredita que a gente acredita. Pegou? Não quer dizer... Isso é uma coisa problemática hoje em dia. Porque você tem dois tipos de pessoas na igreja evangélica brasileira hoje. Você tem aqueles que, quando você fala calvinismo, a pessoa sobe sangue no olho, de raiva. Fala assim, esse povo que fala que uma vez salvo, salvo para sempre, que pode só aceitar Jesus e aí pode viver a vida de qualquer jeito, que não faz diferença e tal. Você tem esse indivíduo. E aí você tem o outro indivíduo, que é o indivíduo que você fala calvinismo, o olho dele brilha. Sabe? O cara ele vira um emoji. Ele vira aqueles bonequinhos do WhatsApp. Sabe? Ele fica com um coraçãozinho no olho. Você fala calvinismo, você quer ser amigo do cara, você fala assim, ó, sou calvinista, ele já te abraça, ele já, sabe, você é o BFF dele, porque você curte Calvino, como a gente já falou outras vezes, né, JC no coração, né, João Calvino. Aí, você tem esses dois indivíduos. É claro que eu estou fazendo aqui uma caricatura exagerada das pessoas, que não corresponde à realidade. Mas eu estou exagerando para poder mostrar um argumento específico, que é o quê? Você tem pessoas que acreditam que o calvinismo é tipo assim, é a hora que o diabo apelou. Assim, o diabo queria prejudicar a igreja, ele inventou um negócio chamado calvinismo, que é para os crentes viver tudo de qualquer jeito, e ficar carnal, e viver fazendo só besteira e tal. E aí você tem um outro que ele ouve a palavra calvinismo, e o que ele pensa? Ele pensa assim, calvinismo é o quê? O que é o calvinismo? O calvinismo é o cristianismo, né? Verdadeiro. Calvinismo é tudo que vem do calvinismo é certo. É a verdade. Calvino era um homem inspirado por Deus, né? Tipo assim, as institutas você tem que botar depois de Apocalipse. Só que qual que é o problema? O cara nunca leu as institutas. O cara não sabe o que Calvino falou. Você pede assim, fala assim, cita uma coisa que Calvino falou. Ele não sabe. Você fala assim, não, mas você... Beleza, não sei o que Calvino falou, mas li coisas de... Beleza, se o cara leu, se o cara estudou, ele não é esse indivíduo que eu estou falando. O problema é que existe um indivíduo que o calvinismo dele consiste em vídeos de 5 minutos do YouTube. O calvinismo dele consiste em simplesmente ficar brigando com as pessoas na internet, né? Alguns pessoalmente, porque a maioria dos que brigam na internet não tem coragem de brigar pessoalmente. Então, você tem esses dois indivíduos, e aí cada um vai ter seus argumentos, vai falar que... Aí o cara vai falar assim, não, porque esse pessoal aí, arminiano, que crê em livre-arbítrio, eles acreditam que o homem é superior a Deus e tem que escolher e tal, não sei o quê. E aí os outros vão falar assim, não, esses calvinistas, eles acham que a gente não precisa fazer nada, é só ficar parado lá, que Deus faz tudo e tal. E o que eu estou dizendo aqui é que os dois estão certos e os dois estão errados. Por quê? Lembrando que eu estou falando do indivíduo que não sabe do que ele está falando, que não estudou a respeito do que ele está falando, que não sabe de onde vem esse pensamento que ele está atacando e nem o que ele está defendendo. Então, quando a gente trata de evangelismo, isso é um assunto que em algum momento vai pipocar na sua mente. Porque ou você vai pensar o seguinte,
você vai pensar, o que não é o caso da maioria aqui. Ou você vai pensar o seguinte: cara, eu preciso evangelizar, porque se eu não evangelizar, as pessoas vão para o inferno. E se as pessoas vão para o inferno, Deus vai me cobrar isso, porque era minha responsabilidade evangelizar. E aí eu não evangelizei, e porque eu não evangelizei, a pessoa se perdeu eternamente. E agora a perdição eterna dessa pessoa está na minha conta. Aí a pessoa vai lá, abre em Ezequiel, aí lê a passagem do Atalaia, e aí fala que o sangue da pessoa vai ser cobrado de você e tal, não sei o quê. Fica toda essa pressão, e aí vai entrar aquela galera que gosta de, tipo assim, vai pegar dados, vai pegar um monte de estatística, e vai falar não sei o quê, que... Aí você vai embora nisso daí. Assim, não sei quantas pessoas morrem sem Jesus a cada segundo, e aí a pessoa vai falar assim, 1, 2, 3, e aí vai querer que você conte o tanto de gente que está morrendo sem Jesus, e a culpa é sua, entendeu? A culpa é sua, você não foi lá, e agora essas pessoas assim se perderam eternamente, porque você não foi lá pregar para elas, e agora Deus não conseguiu salvar essa pessoa, porque você não fez seu trabalho, né? Porque Deus dividiu as tarefas e falou assim, ó, isso aqui é meu e tal, eu dou os recursos, mas você que cuida. Se o cara se ferrar, é culpa sua. Aí você tem o outro lado, que aí é o lado do calvinista, que diz que é um calvinista, mas na verdade não é um calvinista. Ele é um hipercalvinista, que não é... O calvinismo é uma linha teológica, o hipercalvinismo é uma heresia. E o que essa pessoa diz? Ela diz o seguinte: cara... Pô, eu não... Ela diz assim, é porque a minha parada não é tanto evangelizar, eu tenho mais um negócio ligado ao ensino, então esse negócio de pregar o evangelho para os outros, eu não estou muito nessa. E além do mais, é Deus que salva, né? Não é verdade? Deus depende de mim para salvar alguém? Não depende. Se Ele quiser salvar alguém, Ele não vai salvar? Então, por que eu tenho que me preocupar em pregar o evangelho? Por que eu tenho que me preocupar? Deus não elegeu as pessoas? Deus não predestinou as pessoas? Não é certo que se alguém foi escolhido por Deus, essa pessoa vai ser salva? Diz aí, gente. Não é certo isso? Romanos 8 não diz que aqueles que de antemão Ele conheceu, Ele predestinou? E aí Ele continua, predestinou, tal, justificou e tal. Então quer dizer o quê? Que, cara, Deus já escolheu, Deus vai salvar essas pessoas, e eu não preciso me envolver nisso. Aí você está esperando assim, o que Ele vai falar agora para sair disso? E aí eu quero te dizer o seguinte: se você não pensou como sair disso, isso significa que você tem um problema sério. Porque se você crê dessa forma e você nunca considerou essas coisas, isso significa que pode ser que na prática você não está pregando uma heresia talvez, mas você está vivendo uma grandona. Aí você pode falar assim, mas eu tô evangelizando e tal, eu estou fazendo as coisas, mas assim, obrigado é uma coisa. Obrigado é uma coisa. Porque não estou dizendo que não é válido o que você está fazendo, simplesmente por ser sua responsabilidade, porque você está na base missionária e tal. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que se você não entender as coisas que estão por trás dessa tarefa de pregar o evangelho, isso significa que talvez hoje você está envolvido nesse projeto, mas você nunca vai ser uma pessoa fiel a Deus dentro daquilo que Ele propôs para você. Você precisa encarar em algum momento essa problemática. Fala assim, Deus escolheu pessoas e Ele vai empregar os meios necessários para que essas pessoas ouçam o evangelho e se convertam. Ao mesmo tempo, Deus deu um mandamento
que é para que eu fizesse discípulos e para que eu pregasse o Evangelho para as pessoas ao meu redor. E como que você vai conciliar essas duas coisas aí? Uma vez perguntaram para Charles Spurgeon o seguinte: como que você reconcilia essa ideia da soberania de Deus e da responsabilidade humana? E aí Spurgeon virou para essa pessoa que estava perguntando e falou assim: olha, eu não tenho costume de tentar reconciliar pessoas que já são amigas. Essas duas coisas não estão separadas. A questão é que existe uma dificuldade para a nossa mente abraçar esses dois conceitos. Bom, eu não vou me demorar falando sobre isso. A questão é a seguinte: Deus escolheu pessoas antes da fundação do mundo para que essas pessoas ouvissem a pregação do Evangelho e se convertessem a Cristo e pertencessem a Ele por toda a eternidade. Deus não só escolheu o fim dessas pessoas, mas Ele escolheu também os meios pelos quais essas pessoas iam chegar nesse fim. E o meio pelo qual Deus escolheu fazer com que a mensagem do Evangelho chegasse até esses indivíduos foi a sua igreja. E esse meio escolhido por Deus, que tem a ver comigo, que tem a ver com você, tem a ver com todo mundo aqui, esse meio escolhido por Deus, como que ele acontece? Como que a igreja cumpre aquilo que Deus determinou que ela precisaria cumprir? Ela cumpre essa tarefa através da pregação do Evangelho. Aí você pode me perguntar: mas calma aí, Deus já determinou que vai acontecer? Sim. Então, e Ele determinou os meios pelos quais isso vai acontecer? Sim. Mas isso não quer dizer, então, que se eu não prego o Evangelho, é porque Deus não quis que eu pregasse o Evangelho? E aí eu tenho que te responder: não. Só assim, mas isso que você está falando é incoerente. Isso que você está falando não faz sentido. Então, meu amigo, eu queria te dizer o seguinte: você está afirmando que a palavra de Deus não faz sentido. Existem conceitos, e isso é válido não só para a Bíblia, existem conceitos que eles são aparentemente contraditórios. Você pode afirmar tanto uma coisa quanto outra, e as duas coisas são verdadeiras, e você tem dados suficientes para sustentar essas duas coisas. Quer ver um exemplo? Eu não sei se é um exemplo atual, eu sei que várias pessoas usam esse exemplo em livros, não sei como que dentro da ciência hoje isso se desenvolveu, mas um exemplo que era muito usado era o exemplo da luz. Então, vários cientistas encontraram uma boa evidência de que a luz era composta de ondas. E alguns dos mesmos cientistas e outros também encontraram várias evidências de que a luz era feita de partículas. O que são partículas e o que são ondas? Não sei. Mas são duas coisas diferentes. E a questão é que os cientistas tiveram que falar: olha, se você olhar para isso e isso, você vai ver que a luz é feita de ondas. Se você olhar para esse outro dado aqui, você vai ver que a luz é feita de partículas. Assim, mas do que a luz é feita? Olha, a gente pode dizer que ela é feita de ondas, a gente pode dizer que ela é feita de partículas. Qualquer um dos dois está certo, nenhum dos dois está errado. A gente tem evidência suficiente para os dois, e a gente não sabe como lidar com isso. A gente só pode afirmar aquilo que é verdade, aquilo que a gente tem evidência. Então a questão é que Deus é totalmente soberano na salvação de pessoas, mas ao mesmo tempo você tem uma responsabilidade em relação à pregação do Evangelho. Você não tem responsabilidade de salvar ninguém, é Deus que salva, mas você tem responsabilidade de pregar o Evangelho, e você precisa pregar esse Evangelho, porque se você não pregar o Evangelho, você não está sendo fiel a Deus. E não só isso, assim, eu quero dizer uma coisa para vocês, talvez vocês nunca pensaram nisso.
Mas a questão é que existem experiências no nosso crescimento dentro da fé, que elas só vão ser vivenciadas por nós se nós nos engajarmos na pregação do Evangelho. Tem coisa que você não vai experimentar, a não ser que você se comprometa a pregar o Evangelho para as pessoas ao seu redor. Tem coisa que você não vai experimentar em Deus, se você não se comprometer com isso. Mas a ideia da soberania de Deus, ela deveria, ao invés de nos travar de evangelizar, ela deveria nos incentivar a pregar o Evangelho. Por quê? Porque você não tem certeza de que todo mundo que você vai pregar vai se converter. Mas você tem certeza de que alguém vai converter. Por quê? Porque você sabe que existem pessoas por aí que Deus já escolheu, que Deus já determinou que elas vão ser salvas. E a questão é que você tem a oportunidade de ser um instrumento para a salvação dessas pessoas. Você tem a oportunidade de ser o meio pelo qual o Espírito Santo vai agir para que essa pessoa chegue ao conhecimento da salvação. Para que essa pessoa seja resgatada de uma vida sem sentido que está rumando para a condenação eterna. Você pode ser um instrumento de Deus para isso. Como que você vai ser um instrumento de Deus para isso? Você vai ser através de pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho não é pregar que a pessoa precisa mudar a sua moralidade exterior. Pregar o Evangelho não é falar para a pessoa que Jesus quer ser o amigo especial dela. Pregar o Evangelho não é curar a pessoa. Pregar o Evangelho não é ajudar a pessoa a melhorar a família dela. Pregar o Evangelho não é fazer qualquer tipo de trabalho social para que a situação financeira dessa pessoa mude. Pregar o Evangelho não tem a ver com nenhuma outra coisa, a não ser a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Pregar o Evangelho tem a ver com mostrar para a pessoa que o Deus que criou o universo olhou para nós, seres humanos, que escolhemos nos afastar dele, que escolhemos o pecado, ao invés de escolher uma vida de comunhão com ele. Pregar o Evangelho tem a ver com falar a respeito de como esse Deus enviou o seu Filho, e que o Filho de Deus sofreu a penalidade do pecado no nosso lugar. Pregar o Evangelho tem a ver com mostrar para as pessoas que não importa o quão pecadoras, o quão insensíveis, o quão indiferentes, o quão erradas, o quão difíceis elas são, o quão sujas elas já se tornaram, que não importa isso. Porque o sangue do Filho de Deus, que foi derramado na cruz, tem a possibilidade de limpar de nós qualquer tipo de pecado, e todo pecado da nossa vida. Eu não estou falando de uma reforma do seu caráter, eu estou falando de um perdão total de qualquer erro que você tenha cometido, de qualquer pecado, de qualquer pecado contra si mesmo ou contra o próximo que você já tenha cometido. Pregar o Evangelho tem a ver com falar como que Jesus não só morreu no nosso lugar, mas Ele ressuscitou, porque na sua morte Ele derrotou a morte, para que nós pudéssemos ter vida. Pregar o Evangelho tem a ver com dizer para as pessoas como elas podem ser libertas da escravidão desse mundo, seja a escravidão das drogas, do sexo, da pressão do padrão de beleza, seja a escravidão de um trabalho que escraviza você porque você está idolatrando dinheiro. Pregar o Evangelho tem a ver com mostrar para as pessoas que esse mundo foi criado bom, e que esse mundo que foi criado bom, ainda que ele tenha sido corrompido pelo nosso pecado, pela nossa idolatria,
pela nossa desordem moral, esse mundo ele vai ser plenamente redimido. Porque o Filho de Deus não só morreu e ressuscitou, mas ele vai voltar também. Pregar o Evangelho tem a ver com essa mensagem. E eu queria finalizar essa palavra dando algumas dicas práticas do que você deve fazer se você planeja parar de não evangelizar. Bom, como que você pode fazer para se planejar para parar de não evangelizar? Primeira coisa que você tem que fazer, você precisa orar. E aí você pode falar assim, não, mas eu já oro. Beleza, já faço isso. Não, você precisa orar por pessoas. Pode ser uma pessoa que você conversa todo dia no trabalho, pode ser uma pessoa que você vê todo dia na sua rotina diária, pode ser um vizinho que você nunca conversou. A questão é que você precisa começar a orar. Ore para que Deus coloque pessoas no seu caminho, ore para que Deus abra oportunidades de evangelismo, ore para que Deus te dê coragem para pregar o Evangelho, ore para que Deus possa quebrar as barreiras no coração de uma determinada pessoa ou de uma família que você conhece. A questão é que o primeiro passo para a gente parar de não evangelizar é orar. O segundo passo é planejar. O que significa planejar? Isso significa que você precisa se planejar para ter oportunidade. E como que isso pode acontecer? Tem várias formas simples. Uma coisa é, você pode planejar ir na mesma padaria todos os dias. Você pode planejar passar pela mesma rua no mesmo horário todos os dias da sua semana. Você pode planejar fazer alguma coisa na sua casa e chamar os vizinhos. Você pode planejar uma série de coisas. A questão é que você precisa pensar estrategicamente como você deve parar de não evangelizar. Terceira coisa é, você precisa aceitar que isso é sua responsabilidade. Sim, isso é sua responsabilidade. Isso não tem a ver com os seus dons, com o seu chamado individual, com o seu chamado ministerial. Isso não tem a ver com nada disso. É tarefa de todo cristão pregar o Evangelho. Se você não prega o Evangelho, isso significa que você está errado. Não tem como você escapar disso. E fazer parte de um evangelismo não significa que você está cumprindo essa tarefa por completo. Porque a gente pode ter esse tipo de ideia, né? Você fala assim, não, eu vou lá semanalmente, eu vou no evangelismo, eu estou ajudando no Casa de Paz. Tipo assim, fui lá, ó, fiz meu trabalho, já era, tchau. Assim, não vem querer que eu pegue para mais ninguém, não. Nada disso, o cara vai chegar para mim na rua. Assim, cara, eu queria ouvir sobre Jesus. Meu amigo, desculpa, mas eu já evangelizei hoje. Já evangelizei essa semana. Não tem nada a ver comigo isso aí, não. Procura a igreja evangélica mais próxima. Então, assim, você precisa aceitar que isso é sua responsabilidade. E quando que isso é sua responsabilidade? O tempo todo. Número 4, você precisa entender que os seus dons podem muito bem ser diferentes das suas responsabilidades. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que tem pessoas que têm um dom para essa área, que talvez são evangelistas ou são evangelistas em potencial. O que isso significa? Isso significa que essa pessoa vai ser muito melhor do que você, vai ter muito mais resultado do que você. Mas tem uma boa notícia para você: a sua responsabilidade não é converter as pessoas, a sua responsabilidade é pregar o Evangelho. Quinto ponto aqui, você precisa ser fiel a Deus. Isso significa que, se você assumir o compromisso de pregar o Evangelho, você vai se ver diante de situações em que você vai ser desafiado a ser infiel a Deus
ou sendo fiel aos homens, a outras pessoas. Pode ser você ser fiel à noção moderna de que é falta de educação pregar o Evangelho, ou você pode simplesmente querer ser mais fiel a si mesmo do que a Deus. E você precisa entender que você tem que manter o seu compromisso de fidelidade com Deus. O sexto ponto é, você precisa correr riscos. Isso significa que, sim, você vai ter que, em algum momento, pregar o Evangelho para aquela pessoa. E todo mundo sabe quem é aquela pessoa. É aquela pessoa que você não quer pregar o Evangelho, de jeito nenhum. Que você não quer tocar nesse assunto com ela. Que você pensa assim, eu não vou ter paciência, vai ser difícil, ela vai retrucar, ela vai ter um monte de argumento, ela vai ficar ofendida, ela não vai querer mais falar comigo, ela vai... A questão é, você vai ter que correr riscos para você ser fiel a Deus em relação à pregação do Evangelho. A outra coisa é, prepare-se. Você precisa se preparar. Se você pensa assim, poxa, mas eu não tenho argumento suficiente. Se a pessoa me questionar sobre isso, isso e isso, meu amigo, estuda. Você sabe ler? Todo mundo aqui sabe ler? Beleza? Então, leia. Você não sabe ler? Procura alguém para alfabetizar. E aí depois você lê sobre o assunto. Mas você precisa se preparar. A apologética é importante para a nossa confiança. Eu não estou dizendo que você tem que discutir com as pessoas. Discutir com as pessoas, geralmente, não é uma boa forma de evangelismo. Número 8. Você precisa abrir os seus olhos para as oportunidades que você tem diariamente. Existem muitas oportunidades que nós não percebemos que nós temos para pregar o Evangelho. Por quê? Porque existem momentos na correria do nosso dia a dia que aquele indivíduo ele deixa de ser uma pessoa e ele passa a ser só a função que ele está desempenhando. Então, ao invés do cara ser uma pessoa, não, ele é o vendedor da loja. Ao invés do cara ser uma pessoa, não, ele é o flanelinha. Ao invés do cara ser uma pessoa, não, ele é sei lá, enfim, vocês entenderam. Não, deixa a caixa em paz, gente, pelo amor de Deus. Deixa ela. Eu vou fazer uma entrevista com as caixas do supermercado para ver quantas orações por cura elas recebem, quantas elas são evangelizadas, porque de exemplo, elas estão tão ricas. São sempre elas. Então, número 9, ame as pessoas. E tem a ver um pouco com enxergar aquela pessoa como uma pessoa. Assim, para no seu dia, quando você está na fila do mercado, quando você está andando na rua, indo para casa, para olhar para as pessoas e considerar que elas são pessoas criadas à imagem de Deus. E que você precisa amar essas pessoas e parte desse amor envolve você comunicar o Evangelho para elas. Número 10, tenha temor de Deus. Por que a gente precisa temer a Deus? Porque se a gente não temer a Deus, a gente vai temer os homens. A gente vai ter medo de passar vergonha, a gente vai ter medo de ser tido como uma pessoa chata, a gente vai ter um monte de medo. A questão é, tema a Deus. Tenha temor dele. Deus é muito mais importante. A sua reputação diante de Deus é muito mais importante do que a sua reputação diante dos homens. Número 11, pare de projetar a culpa nos outros. Simplesmente pare. Seja qual for a forma como você faz isso. E número 12 considere o que Jesus fez e o tamanho da tarefa que ele tomou para si mesmo. Por quê? Porque quando você considerar o fato de que o Filho eterno de Deus abandonou a sua glória para que ele pudesse estar entre nós, para que nós pudéssemos ser salvos, você vai ver o seu desconforto no dia a dia para cumprir a sua tarefa de ir pregar o Evangelho para outros como algo muito menor, muito
menos difícil e penoso do que talvez como nós às vezes sentimos que é. Bom, a questão é que a gente tem muita coisa pela frente, como comunidade. Essa é a última palavra sobre esse assunto, pelo menos esse ano. Não sei se a gente vai voltar a tocar nesses assuntos de novo, mas muita coisa foi falada aqui. Eu acredito que isso gerou muito pensamento em você, e eu queria incentivar você a não negligenciar áreas da sua vida cristã que parecem ser mais difíceis ou mais complexas, ou simplesmente que não soam como algo interessante para você. A gente precisa ter uma visão desenvolvida da vida cristã por completo. Não adianta você ter uma teologia muito bem desenvolvida sobre a igreja, ou sobre dons espirituais, ou sobre a justificação pela fé, ou sobre um assunto só, se você ignora todos os outros assuntos da fé. Você precisa ter uma teologia desenvolvida sobre como viver a vida nesse mundo. Você precisa entender como que o Evangelho se aplica ao seu dia a dia, ao seu trabalho, à sua posição como discípulo. Você precisa entender como que essas coisas se aplicam para você, para que você possa viver uma vida plena de sentido, plena de dinamismo, e que você não se torne uma pessoa com a mente reduzida em relação à fé. Então eu queria incentivar vocês assim ainda que a gente não vai continuar falando sobre esses assuntos, queria incentivar você a não abandonar esses assuntos. Sim, é importante diversificar. Talvez isso não é o seu foco principal, talvez isso não é a coisa que você sente mais peso, mas eu queria dizer assim, que é importante você entender isso, e que é importante você, pelo menos de vez em quando, ouvir uma pregação sobre isso, sobre o Evangelho, sobre a nossa cultura, sobre como ser missional, sobre como pregar o Evangelho. É importante você, de vez em quando, talvez até procurar um livro sobre isso. A questão é que a nossa vida ela só vai ser desafiada se nós nos comprometermos com a prática dessa palavra. Se nós nos comprometemos com a prática, os questionamentos, as dúvidas, as necessidades, elas vão surgir. Então, se você tem interesse de saber mais sobre isso, se você quer estudar sobre isso, pode ficar à vontade para me procurar. Eu posso indicar livro e pregação e um monte de coisa que você pode estudar e pode ficar, quem sabe até você que fala disso daqui para frente. Mas a questão é que a gente não pode deixar isso morrer. Por quê? Queria encerrar falando algo que eu estou falando desde o início, que é: nós como comunidade ainda não estamos maduros nessa área. A gente tem muita coisa que a gente precisa crescer, mas talvez a coisa que mais pesa sobre nós é o fato de que nós não temos conversões. Você precisa considerar isso com seriedade. Nós somos uma comunidade que tem inúmeros dons, que tem, assim, muita riqueza na palavra, e eu não estou falando só dos pastores ou do pessoal que prega aqui. A gente tem uma riqueza grande na palavra, e eu não conheço uma outra comunidade que tenha tantas pessoas dentro da própria comunidade, uma porcentagem tão grande, que tem condições de ministrar a palavra, que tem unção, que tem conteúdo, que tem graça para pregar, para ensinar. A gente tem muita gente assim aqui. A gente tem muita gente com graça para atuar nos dons. A gente tem muita gente com graça para cuidar de pessoas, pastorear, tudo isso.
E mais uma vez, assim, eu não tô aqui diminuindo de forma alguma os esforços evangelísticos que já têm acontecido, e eu sou muito grato por todo mundo que tem trabalhado, que tem feito evangelismo, que tem trabalhado com casa de paz, com tudo isso. Mas a questão é que isso pesa sobre nós. Nós não temos conversões. Nós não temos pessoas que ouviram o Evangelho através dessa comunidade, se converteram e se batizaram e estão sendo discipuladas aqui. Nós não temos isso. E isso deveria estar diante de nós diariamente. Porque isso diz algo sobre nós. E o que isso diz não é bom. Isso significa que existe ainda uma necessidade de um posicionamento da nossa parte em relação ao nosso compromisso com a missão de Deus. Eu digo para vocês aqui que, sinceramente, a gente pode ter tudo que a gente tem hoje. A gente pode ter escola bíblica e vários cursos e pregação e sala de oração, mas se nós não alcançarmos a cidade de Montemor, se nós não alcançarmos pessoas com o Evangelho, isso significa que nós não estamos saudáveis. A nossa tarefa não é converter as pessoas. A nossa tarefa é pregar o Evangelho. Mas a questão é que, se ninguém converte, tem alguma coisa errada. E o que eu queria te convidar é para refletir como você vai responder pessoalmente a isso. Isso não tem a ver só com a nossa posição como comunidade. Isso tem a ver com a nossa posição como indivíduos, diante de Deus. E isso, é claro, vai ter um reflexo na nossa vida comunitária. Então, eu queria te convidar a não deixar de refletir sobre isso, não deixar de se posicionar sobre isso. Queria convidar você a não se isentar da responsabilidade, mas entender que existe algo que precisa acontecer aqui entre nós. E isso que precisa acontecer é que precisam ter pessoas novas, precisam ter novos convertidos aqui, precisam ter batismos aqui nessa comunidade. E se você almeja coisas grandes em Deus, dentro do ministério, se você deseja ver coisas grandes acontecendo aqui, eu queria dizer para você que isso deve ser algo que você considera diariamente. E eu queria encerrar falando o seguinte: olha, eu entendo que deve ter uma atitude no nosso interior de não ficar pensando assim, olha, eu vou pregar o Evangelho, mas eu não quero ficar só querendo trazer pessoas para a minha comunidade, para a minha congregação, porque eu não quero fazer proselitismo ou qualquer coisa do tipo. E eu queria dizer para você o seguinte, que o que Jesus nos ordenou a fazer não foi simplesmente pregar o Evangelho. Jesus nos ordenou que nós fizéssemos discípulos. Cumprir a tarefa que Jesus nos deu tem a ver com se comprometer, não só a pregar o Evangelho para essa pessoa, mas também a ajudar essa pessoa a crescer nos primeiros estágios da fé. Lembrei de uma coisa que eu ia falar. Desculpa a demora aí, gente, é porque realmente tem coisas que eu não posso deixar de falar aqui. Quando a gente vai pregar para alguém, a gente precisa entender que não é nossa tarefa converter essa pessoa. Mas entender que não é nossa tarefa converter essa pessoa não quer dizer que não deve haver um senso de urgência na nossa pregação. Muitas vezes a gente acaba pregando para alguém, mas a gente prega de uma forma em que a gente meio que coloca a informação diante da pessoa e deixa totalmente a critério dessa pessoa
o que ela vai fazer com aquilo ali? E tem algo que, talvez até em algum momento da minha vida eu achei que era errado, mas hoje eu vejo que isso era a posição do próprio Jesus e dos apóstolos quando eles pregavam. Você precisa ter um senso de urgência. Você precisa pregar o Evangelho para a pessoa, não simplesmente pensando o seguinte: eu preguei e agora ela pode ir para a casa dela com essa mensagem e eu vou deixar o Espírito Santo trabalhar. O Espírito Santo vai trabalhar, mas você precisa ter urgência. Eu não estou dizendo que a gente tem que sair por aí tentando obrigar as pessoas a repetir a oração do pecador, mas o que eu estou dizendo é que a gente precisa deixar claro para a pessoa que a mensagem que a gente está pregando, ela exige uma resposta imediata. Você precisa pregar o Evangelho para a pessoa e você precisa ser incisivo para falar: olha, eu estou dizendo para você aqui que Jesus morreu para salvar pecadores, para salvar pessoas que têm uma vida arrebentada ou que simplesmente têm um buraco no seu coração que só pode ser preenchido pela mensagem do Evangelho. Eu estou dizendo aqui para você que você é essa pessoa, você é esse pecador, você é essa pessoa que precisa de Cristo, e você precisa entregar a sua vida para Ele. E pode ser que você não tenha até o dia de amanhã, pode ser que você não tenha até mais tarde, pode ser que você não tenha até daqui a algumas horas. Você precisa entregar a sua vida para Ele agora. Você precisa deixar claro para a pessoa, porque às vezes o Espírito Santo está trabalhando no coração de alguém e a gente perde essa oportunidade. A gente deixa de cooperar com aquilo que o Espírito está falando, porque a gente quer ser excessivamente educado e polido. Joga a sua dignidade no ralo. Deixa a pessoa ficar com raiva de você. Porque é melhor que 9 fiquem com raiva de você e um tenha uma experiência concreta com Jesus Cristo, do que 10 pessoas que vão ficar bem com você, mas que não estão bem com Deus. Então, isso é minha mensagem e meu apelo para nós como comunidade, para que a gente se posicione nesses dias e para que a gente possa realmente experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós. Amém?